Aqui você tem informação e tem também Amanda de Alcântara. E agora, falando em Amanda de Alcântara, nós vamos convidá-la para estar aqui juntinho de nós. E ela já está aqui. Olha ela aí, pessoal. Doutora Amanda, deixa eu colocar. Quero tirar essa barrinha aí, porque está ficando em cima, atrapalhando o visual. Olá, Amanda. Boa noite, boa tarde. Olá, minha amiga, olá todo mundo que está aí conectado com a gente. Oi, Mits. Excelente receita essa, hein, do limão, gente. Viu, doutor Tiago, agora está dando informações. São assim, todos os dias nós vamos dar pitadinhas de saúde, certo? Para vocês, ótimo, todos excelente. Os dias. Excelente. Perfeito. Queridos, vamos ao que interessa, vamos ao que interessa. Você sabia que o uso de drogas ilícitas e álcool pode afetar a sua vida sexual? Quanto à dependência química, os danos podem ser ainda muito mais graves. E é esse o tema da nossa conversa hoje com a doutora Amanda de Alcântara. Ela vai falar para nós sobre a sexualidade na dependência química. E eu quero lembrar a vocês que essa já é a segunda parte desse título desse tema. Nós temos a primeira parte já salva para você lá na nossa página do Facebook, lá da página do Facebook, isso aí, Novo Tempo é o A, procure lá, Novo Tempo é o A, doutora Amanda de Alcântara, primeira parte, tema sexualidade versus dependência química. Para quem não conhece, vou apresentá-la. Doutora Amanda de Alcântara, ela é psicóloga, ela atua na área de dependência química aí desde 2009, bastante tempo. Ela vem se especializando e se aperfeiçoando no atendimento clínico, né, com relação ao consultório e em clínicas de reabilitação para tratamento ao uso de substâncias químicas. Está nas páginas do Facebook? Está. Está no Instagram? Está. Tem site? Tem site. Tem tudo. amandadealcantara.com.br. Eu vou repetir, tudo junto, Amanda de Alcântara, tudo junto, .com.br. Então, vá lá no site, procure, vá lá nas páginas do Facebook e do Instagram, procure doutora Amanda, procure as coisas que ela deixa lá presentinhos para os ouvintes, para aqueles que estão procurando, coisas importantes que podem ajudar a você, pode ajudar a um amigo, pode ajudar a um parente que tem problemas com dependência química. E agora, doutora Amanda de Alcântara. Amiga, lembrando que quando a gente fala de dependência química, não estamos falando somente de crack, cocaína ou, aí nos Estados Unidos, que é muito usado, a heroína e as metanfetaminas. Nós estamos, quando falamos de dependência química, falamos das ilícitas e também das drogas lícitas, né, que são as que podem ser consumidas legalmente, tabaco, cerveja, né, álcool e medicações, né? Verdade. Isso é coisa de Brasil, gente, isso é coisa de Brasil. Brasil, tudo é cerveja e caipirinha, isso é Brasil, brasileiro. Muito bem, tá certíssimo. Ô, Lúcia, uma curiosidade. Pode falar. Meu nome é Amanda de Alcântara do Nascimento. E você sabe que isso já virou até bordão? É, por quê? Porque às vezes, negócios à parte, né? O assunto é bem pesado, mas é porque fica muito comprido. Então as pessoas me zoam porque eu falo, meu nome é Amanda de Alcântara do Nascimento. Então quando alguém quer me dar uma bronca, quer falar alguma coisa, ela Amanda de Alcântara do Nascimento. Há um acento no do, que é para dar uma descontraída, porque bem essa sou eu, né? Minha amada e todos os conectados aí com a gente. Falamos um pouco da sexualidade e a dependência química semana passada. Falamos um pouco de como a dependência química se dá, né? Acho que ficou faltando um pouco algo que pra gente, Lu, parece ser muito óbvio, mas não é. A prevenção, obviamente, as prevenções de doenças sexuais,
né? Na troca de seringa, na troca de objetos usados, né, acontece muito na dependência. Eu não estou falando dependência química, mas eu digo naquele contexto em que se está um grupo de pessoas fazendo uso de drogas descontroladamente, sem a menor cuidado consigo e com o outro, né? Então, por exemplo, eu trabalho em clínicas e não foram uma nem dois relatos ou pacientes que contraíram HIV, hepatite C, hepatite X, gonorreia, sífilis, todas as doenças sexualmente transmissíveis. Por quê? Porque o dependente químico, ou alcoólico, ou alcoólatra, ou a pessoa que também é dependente de medicações, que fica droga, que fica longe, que fica impossibilitado de tomar decisões no seu juízo normal, no seu juízo perfeito, digamos assim. Lembrando também que não há nenhum tipo de uso abusivo de substâncias químicas, seja ela lícita ou ilícita, que não possa trazer qualquer tipo de dano à pessoa que está intoxicada. Ou porque vai beber alcoolizado, drogado, pode se matar e matar alguém, ou porque vai contrair algum tipo de doença, ou porque vai se matar, enfim. Não existe, né? Claro que não é o tempo todo, mas é em algum tempo, é em algum momento. Então, quando falamos de uso de drogas, quando a gente fala de dependência química, tem-se a ilusão de que a gente está falando daqueles casos, Lu, que algumas pessoas consideram que não tem mais jeito. Mas nós precisamos entender que a dependência química ela é um estágio em que o indivíduo se encontra. Mas existe os usos antes, que é o recreativo, que é o uso excessivo, né, abusivo, nocivo, para ir depois e para dependência, né? Quando a gente fala em assunto de sexualidade na dependência química, eu acredito que nós precisamos pensar na sexualidade como ela já é. Né? A nossa amiga Eliane fala perfeitamente sobre a sexualidade. Verdade, Ela é verdade. maravilhosa, é um espetáculo. Então, ela fala muito da sexualidade. Quando nós vamos falar da dependência desse indivíduo que está entorpecido, desse indivíduo que está longe de si, estamos falando de um sujeito, homem ou mulher, né? Quando eu falo sujeito, eu digo a composição, né? A constituição humana, fica sempre em busca do prazer, fica sempre em busca, todos nós, a fechar lacunas, a encontrar um sexo bom, a encontrar uma parceira ou um parceiro bom. Nós estamos sempre querendo encontrar e tapar buracos. Só que é um indivíduo, o dependente, o usuário de droga, que ele não simboliza, ele não passa pelo filtro da análise, é o indivíduo que não confronta-se, é um indivíduo que é sempre fora, é um indivíduo que ele está sempre vivendo fora de si e fora, e ele não vive para si, a não ser nos seus desejos. Quando nós vamos falar de sexualidade, há algumas distorções da sexualidade do usuário de droga, do dependente químico, porque, veja, já é um sujeito que está com as suas faculdades mentais um pouco um pouco, Alteradas. né? Não, bastante alterada e distorcida. Então, o que é um assunto moral para mim e para você, por exemplo, porque somos cristãs, para alguém que leva uma vida promíscua e que ninguém é de ninguém e que vamos lá, os não nossos tem um valores padrão, morais né? não vai encaixar. Não tem um padrão, né, Amanda, de vida, né? Não há critérios. Então, quando a gente vai falar de sexualidade na dependência química, nós também precisamos pensar na prevenção. Então, os pais, por exemplo, que já estão vendo seus filhos adolescentes em uso de droga, e bebida, em excesso, e festa, isso e aquilo, chama o filho e a filha, explica o que é sexo. Não estamos falando de transar. Transar é muito fácil, transar é muito bom. Estamos falando de sexualidade, que é uma área da vida do sujeito, é algo que precisa ser construído, precisa ter uma educação sexual. Quando a pessoa tem uma educação sexual, ela tem critérios, né? Trabalha a sua autoestima. E o dependente químico não tem autoestima boa. Ele tem como ele é cheio de, ele tem muitas patologias, ciúme patológico,
como ele acaba tendo transtornos mentais, borderline, mentais não, desculpa, transtornos de personalidade, borderline, bipolaridade, uma série de coisas, ele não passa por alguns filtros, né? Há coisas muito imorais no dependente químico, há coisas muito sem construção de noção, construção de ser, construção de respeito, de existir. Porque é um sujeito que não suporta existir em si mesmo. É por isso que se entopem, por isso que se entorpecem. Não dou conta de ser o que eu sou. E muitas vezes isso vai tanto para o excesso do sexo, que pode se transformar no sexo promíscuo, com muitos parceiros ou parceiras e contraem, né, diversas doenças. E isso pode também, claro que em algum momento, na intoxicação, por exemplo, do alcoólatra, que não tem ereção. Então, não estamos falando somente da sexualidade na área psíquica, na psicológica. Estamos falando também de uma função física, corpórea. Então, por exemplo, o excesso de álcool causa impotência sexual ali no momento. Algumas têm um relato de pacientes que usuários de cocaína que têm ejaculação precoce, tem usuários de maconha que falam para mim que prolongam o uso do sexo, que ali no ato sexual isso é prolongado o desejo, mas tá, pode ser prolongado o desejo porque o cérebro ele está um pouco alterado, ele está um pouco mais lento, então também tem essa sensação. Porque o usuário de maconha, a maconha está muito ligada a uma questão muito, como eu posso dizer, é que cada droga ela tem a sua característica muito interessante, sabe? A personalidade da característica de cada um. E o usuário de maconha, assim, ele quer algo mais relax, ele quer viver, ele quer aproveitar ali aquele momento. Então, como com as alterações neurológicas alteradas, ela diminui um pouco o ritmo, é um pouco mais lento, cognitivamente fica um pouco mais devagar, né? Porque dá uma baixada nessas funções, então tem-se essa sensação, né? Usuários de cocaína, por exemplo, eu tive um colega de trabalho e ele falava muito isso comigo, né? Ele falava, Mandita, se eu beber, eu fico de boa, mas se eu cheirar, eu tenho até um vídeo falando disso, eu fico literalmente no cio. E eu não tenho critério. Passou na rua, falou comigo, se é uma colega, eu chamo, pego para motel e tudo mais. E é algo assim, muito animal, animalesco. Por quê? Porque está hiperestimulado. A cocaína, ela tem isso, né? Claro que ali no primeiro momento de uso, no primeiro momento que tá aquela sensação, depois isso não se prolonga muito, é porque o corpo também não aguenta. Então, é um sujeito que quando está sob efeito do seu desejo, ele não tem condições nenhuma de critério, seja com mulher, com homem, não importa. Ele precisa satisfazer aquilo ali agora. Então, a questão da sexualidade na dependência química é muito delicada, porque o corpo vira uma moeda de troca, vira um comércio. Porque nós estamos falando de um sujeito que passa pela avaliação. Nossa, deixa eu pensar. Né? Por exemplo, se alguém, não vou chutar, se alguém vem e me faz uma oferta hoje sexual, nossa, Amanda, você tá muito bonita, hein? Eu transaria com você. Bom, primeiro que esse homem tomaria um tapa enorme na cara. Primeiro que ninguém ia falar isso comigo. Certo. Primeiro que não ia vir falar comigo um negócio desse. Mas vamos supor que eu tô em algum lugar. Ele tá muito louco. Ele tá muito louco. Conversando com, sei lá, tô conversando com um colega ou alguém que acha que tá ali conversando comigo, desenvolvendo uma conversa saudável, de repente me faz uma oferta sexual. Eu vou passar por um filtro. Primeiro que o meu olhar 43 nele, igual o Cyclope, que quando tira o óculos solta fogo, já vai soltar e ele já vai cair ali mesmo duro. Mas vamos supor que nesse dia eu esteja bem-humorada, eu vou passar por um filtro, vou falar, não, mas espera. Quem é que te deu liberdade para isso? Quem é que você tá, com quem que você pensa que você está falando? Porque eu não te dei intimidade. Então, se alguém, por exemplo, nós paramos para analisar as coisas, né? Não é porque eu tenho uma oferta que significa que eu preciso comprar essa oferta. O dependente, que quando está, claro, não estou falando isso o tempo todo, né?
mas ali, quando já está no descontrole, quando está. Ou para não estar sozinho, há algo muito interessante. Essa questão da sexualidade, não sei se são em todas as pessoas, eu não posso generalizar, né? Não posso ser imprudente. Mas eu estou falando de um lugar que vejo, num lugar que eu falo, de 12 anos de experiência trabalhando diariamente em clínica. Né? Então, eu estou falando de relatos, eu estou falando de coisas que eu ouço todos os dias. É uma questão de carência. Às vezes, Lu, não tem nem a vontade, às vezes a pessoa não é atraente, às vezes a pessoa não é nem gostosa ou gostoso, não tem uma intimidade, não desenvolveu uma conversa agradável e inteligente. Bom, eu uso, ele usa, tô sem fazer nada. Ah, vem aí. Não, não tem critérios, não pensa, nossa, mas, poxa, eu não quero agora. Poxa, a gente não conversa, eu não sei nada da vida da pessoa, ou, nossa, mas não me atrai. Aonde pode dar uma relação? Não passa por esse crivo. É satisfação, Perfeito. é desejo, às vezes até falta de desejo. Não é todo mundo também que tem dependência, né? Que tem um desejo louco e desenfreado de sexo. Ela fica embotada, a sexualidade também fica embotada. Porque, veja, se eu estou o tempo todo entorpecida, se eu vivo o tempo todo longe de mim, como que eu vou desenvolver uma boa sexualidade? Né? Porque tem muito a ver com o que o sujeito, A como o sujeito se autoestima relaciona. não existe, Não, né? Que faz tá bem parte da destacado. sexualidade. Que faz parte da sexualidade, não é mesmo, Amanda? Sim. Dignidade não existe. Fala, Mitz. Amanda, eu não sei se você já terminou o seu raciocínio aí, mas eu queria fazer uma pergunta aqui muito pertinente, eu acredito. É com relação ao coração, por exemplo, não é o coração mesmo, A o órgão, emoção. né? Por exemplo, alguém que... eu queria que você falasse um pouco das implicações da droga no coração, tá? E também aquelas pessoas que, além de usar a droga, ela usa, vamos dizer, no caso do homem, vamos dizer, o Viagra. O E azulzinho. toda essa implicação Sim. numa situação de um indivíduo desse, os danos, ou sei lá. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Assim, né, Mitzi? Porque se é tomar um Viagra, né, os estimulantes, num corpo, num coração saudável e sadio, e ali naquele momento a pessoa quer fazer aquele uso recreativo. Ah, vamos dar uma potencializada. Ah, a esposa às vezes pede, ou a pessoa às vezes o nível de estresse, por exemplo, tá ali causando algum tipo de problema na ereção, falta um pouco de libido baixa, porque acontece de você estar com a libido baixa por conta das coisas do dia a dia. Ninguém transa todo dia, gente. A não ser que realmente seja muito maníaco, né? E tem um problema muito sério. Mas isso pode acontecer. Ah, vamos tomar quando é consensual, quando é algo assim pontual. Não causa problemas. É claro que uma pessoa que é cardíaca, é claro que uma pessoa que tem problemas no coração precisa ficar atento, pedir ao urologista. Então, uma pessoa que cheira cocaína, foi numa balada e quantos jovens não faz isso e morrem de overdose? Né? Foi na balada, tomou ácido, bala, LSD, um monte de droga sintética, e aí eles bebem energético, aí vai transar com a minazinha lá não sei na onde, os jovens querendo tomar pílula estimulante sexual, gente. Jovem é para estar no ápice da sua sexualidade. E ali, às vezes, né, o coração não aguenta, porque é um bombardeio, né, de dopamina, adrenalina, serotonina, tudo está estimulado, esse coração não aguenta, né? Então, há algumas implicações, mas quando isso também se for algo muito rotineiro, entende, Mitz? Se for algo constante. E se for algo constante, aí também é algo muito psicológico e talvez um problema psiquiátrico que a pessoa precisa procurar ajuda. Vamos entender o que está acontecendo, que essa pessoa precisa tomar o tempo todo estimulante sexual
E se esse coração está realmente bom, né? Vamos agora falar dessa emoção. O que é que está acontecendo com esse sujeito que é necessário ser estimulado por um comprimido para poder estimular, mexer na fantasia, na libido? Porque a nossa mente é o maior remédio. Amanda, Né? eu queria só dizer para você o seguinte. Porque a pessoa que está sob efeito de drogas, vamos dizer, que tem a sua função, né, as funções sexuais comprometidas, ele pode usar, no caso do homem, um Viagra, vamos dizer, para Não. poder recobrar essa função. Ah, não, ele pode... Foi nesse sentido que eu falei, porque aí você tem o complicador da droga que ele já tomou, mais o Viagra. Ah, entendi. Entendi o que você falou. Então, e aí pode causar complicação, isso pode causar um infarto, isso pode causar uma overdose, isso pode causar uma série de coisas, porque você não sabe como é que tá esse coração. Dependendo da droga que a pessoa usar, na verdade, Mitz, qualquer tipo de droga pode tomar um estimulante sexual se a pessoa, não está num bom dia ou tem alguma complicação que nem ela saiba, isso pode causar óbito. Isso pode causar óbito. Estamos falando de drogas, estamos falando de algo que alterou toda a função neurológica do sujeito. E, claro, uma pessoa, por exemplo, que está cheirando cocaína 2 dias, 3 dias direto, não vai ter ereção, até mesmo pela questão da droga. O álcool, homem, por exemplo, que tem muito essa questão da ereção, né? A mulher, desculpa falar, viu, Mitz? Tudo certo. Todos os homens, desculpa, homens, mas a mulher consegue mentir, fingir, tá? Desculpa, brincadeiras à parte, mas isso é uma realidade. É verdade. Conseguimos. O homem não dá. Ou ali, porque a mulher, a gente tem olho, e isso para a libido do homem é muito sério. Por um outro lado, se ele está com uma parceira que usa drogas, não vai interferir na relação, entre aspas, ali naquele momento. Ambos estão drogados. Então pode ser que isso não afete a libido dele, porque obviamente se tá drogado não vai, né, em algum momento não vai ter tanta libido assim. É porque assim, né, Mitz, dependendo da droga, dependendo de como o cara está, dependendo de como Olha, eu estou aqui pensando, eu não tenho relatos de homens que, por exemplo, falavam para mim, Amanda, eu usava droga para transar com a minha esposa não drogadita, né? Esposa normal, digamos assim. Era sempre com prostituta, com nada contra, né? Essa não é a questão. Em bailes, em festas, em raves, não era com a sua própria esposa. E às vezes não tinha relação com a própria esposa. Porque ter relação sexual exige intimidade, exige troca, exige respeito, amor, comunhão, é o mesmo corpo, né? Nós somos cristãos, acreditamos nessa premissa. Torna-se um corpo só, Sim. Né? Então, como cristã, a gente tem essa questão de que é o meu corpo, é o corpo do meu marido, então eu vou cuidar, vamos nos tocar, vamos nos amar, né? Na drogadição, bom, eu vou falar aqui abertamente, porque a gente está falando provavelmente com um monte de adulto. Os homens, normalmente, eles não fazem nem a preliminar, porque às vezes eles estão literalmente no cio, porque eles estão ali quando há a possibilidade da droga ser aquele estimulante, eles não fazem preliminar, eles querem só entrar, colocar e acabou. Eles não querem troca. Gente, a sexualidade na dependência química é pouco afeto e muito corpo. Não passa pelo afeto. É raro. No momento da intoxicação. Ai, doutora, mas a senhora tem que pensar que a gente tem coração e tem sentimento. Eu não estou dizendo que o drogadito não tem coração e não tem sentimento. Eu estou falando que na área da sexualidade, eles não olham para um objeto de amor e de desejo como algo que realmente eles vão simbolizar e vão dar conta. O drogadito não dá conta do amor. Será que o drogadito sabe o que é amor? Será que o drogadito... Porque assim, se ele soubesse lidar com afeto, ele não usava droga. O drogadito não sabe lidar com afeto, por isso que ele usa droga.
né? Então, num corpo, transar com muitas pessoas, com muitos homens, com muitas mulheres, não requer intimidade, só me requer satisfação. Se chega no ápice. E aí, Porque Amanda? aí você. Ah, e uma coisa interessante, Lu, desculpe, senão eu esqueço. Tá. Você pode montar personagens. Tem o transtorno de personalidade nessa área. Eu posso ser quantas Amandas eu quiser, porque cada hora eu posso estar drogada, eu vou aqui, vou lá, vou cá. A droga me proporciona essa ilusão de ser muitas em mim. Mas se eu sou muitas em mim, eu não sou nenhuma. Quando eu caio em mim, eu vejo, putz, não sou nenhuma, vem o vazio, vem o desespero, aí eu uso droga de novo e assim vai aquele círculo vicioso. Porque não para pensar no que se quer, no que se procura, o que é o sexo construído, o que é o sexo no amor, né? O dependente químico, ele conhece alguém hoje e amanhã é o amor da vida dele. E depois de amanhã não é mais nada. E depois de amanhã já não é mais nada. Se você me satisfez no que eu precisava, ok. Se não, sinto muito, é fila que segue. Não, é vida que segue. A fila é uma também. troca muito... a troca é muito constante. E porque também, né, Lu? Relação sexual requer também desprendimento, verdades que homens, às vezes, ou mulheres não querem falar. Quando eu falo isso, fica meio direcionada a homens, é porque o homem tem mais dificuldade em expressar afeto, né? Por isso que acaba ficando condicionado. Mulher não, a gente é meio sem noção às vezes, mas a gente acaba entrando mais nessa intimidade mais disposta, né? O homem às vezes ele entra falando dos adictos, do dependente químico, dos usuários de drogas, eles entram em busca de algo que possa lhe satisfazer. Se é uma mulher muito bonita, é porque ele quer mostrar para todo mundo que ele é o máximo. Né? Se é uma mulher que sai com muitos homens, usuária de droga, ela tá curtindo e assim, tem toda essa questão cultural também que vivemos hoje, né? Não é quanto mais eu tenho, melhor. Ah, Amanda, às vezes minhas amigas falam, Mandita, por que você sofre tanto? Por que você tá morrendo por causa de fulano? Ou para de chorar. Eu falo, gente, deixa eu chorar, cara. Eu perdi uma paixão, eu perdi um amor, eu quero chorar até isso desgastar. E você não pode nem chorar. Porque não, Mandita, fila que segue. Gente, não é assim. A vida não segue assim. Não é fila que anda. Você tem afeto, você tem sentimento. Subjetividade. Né? O dependente químico, ele não trabalha nesses níveis de subjetividade. É tudo muito rápido, né? É tudo muito para ontem, é tudo agora, é tudo já. E o sexo é a mesma coisa. Não precisa ter identificação. Não precisa ter compromisso. É essa a palavra também. Compromisso. E relacionamentos de intimidade requer compromisso. Então, nem sempre também é uma via de mão dupla, nem sempre é um relacionamento com base realmente num sexo saudável. Há sempre muitas e muitas distorções neste sexo, tanto para o bem, tanto para o muito, quanto às vezes, né? Mas, deixa eu só ressaltar uma coisa. O maior índice de impotência sexual está nos alcoolistas, porque desenvolve diabetes, problemas de fígado, uma série de coisas. Então, há um índice grande de impotência sexual nos alcoolistas. É bastante comum. Amanda, nós temos aqui uma ouvinte, a Raquel Valarelli Rodrigues, falando que normalmente os usuários usam drogas em grupos. E foi isso que você acabou falando aí, né? Que a gente concorda plenamente. O Wallace, beijo para ela. É Valéria, né? É Raquel. É Raquel Valarelli. Acho que ela me mandou no direct, no Insta. Ela sempre segue, ela também gosta da rádio. Obrigada, sua linda. Muito obrigada aí por sua companhia. Obrigada, Wallace, você também aí por sua companhia. Querida Amanda, já são 8 horas. Amanda de Alcântara do Nascimento, 7 horas e 58 minutos. E o nosso bate-papo hoje fica por aqui. Passa muito rápido com essa menina. Querida, muito obrigada.
Queridos ouvintes, procurem a doutora Amanda D. Alcântara do Nascimento nas páginas do Facebook, do Instagram e no site e aqui no programa Novo Tempo. Querida, um beijo no seu coração. Beijo. Fique com Deus. Fique Beijo acompanhando a aí que eu já todos vou terminar aqui.